Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 euros, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. Ora viva, sejam bem-vindos à RSTP, a Voz do Povo. Abrimos este espaço em entrevista. Hoje estaremos virado um pouco para o desporto escolar, onde vamos conhecer um bocado, né, sobre esta modalidade, aliás, sobre estas atividades nas escolas de São Tomé e Príncipe, e sobretudo a situação do desporto escolar. Por isso, tenho o prazer de vos apresentar o coordenador do desporto escolar em São Tomé e Príncipe, Jailson Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vindo à RSTP. Ok, obrigado eu, Kimilson, pelo convite que me foi formulado. Estar em vossa casa, embora seja pela primeira vez, é um privilégio. E desde já, permita-me parabenizar-vos pela casa, pelo acolhimento. Eu acho que vocês estão de parabéns. Nós agradecemos. Exatamente. Jailson, tanto vamos àquilo que é realmente a nossa conversa, abordar um bocado sobre o desporto escolar. Mas antes, vamos recordar, tanto voltar ao passado para relembrar como e quando é que surgiu o desporto escolar e com que objetivo? Bom, se nós formos realmente pela história do desporto escolar, podemos dizer que o desporto escolar é transversal à própria educação. Desde sempre houve o desporto escolar. Inclusive há pessoas, mesmo meus colegas um pouco mais velhos, que dizem que outrora já se fazia desporto escolar, inclusive até alguns dizem com mais intensidade daquilo que se faz hoje. Mesmo na minha altura, mesmo no liceu, já havia confrontos entre colegas da mesma turma, da mesma classe, incluindo das mesmas escolas. Ou seja, o desporto escolar sempre existiu. Porém, de forma assim formalizada, passou-se a criar em 2017 um gabinete que se carrega especialmente do desporto escolar, denominado Gabinete Coordenador do Desporto Escolar, que está sobre a tutela do Ministério da Educação. Ou seja, a partir desse momento é que se formalizou os aspectos do desporto escolar, mas o desporto escolar sempre foi existindo. De lá para cá, fomos feito algumas atividades de forma muito bem, digamos, organizadas, e nós de lá para cá conseguimos ter alguns logros, não tudo quanto nós gostaríamos de ter, é óbvio, mas de realçar que um ano após a criação do gabinete, nós conseguimos ser membro da Federação Internacional de Desporto Escolar. Hoje, São Tomé e Príncipe é membro da Federação Internacional de Desporto Escolar. A nível do país de Palop, somos apenas 2, que é caso de São Tomé e Cabo Verde, são os únicos países que fazem parte da Federação Internacional de Desporto Escolar. Conseguimos também ter algumas participações ao nível de desporto escolar internacional, algo que não se fazia. Sempre houve competições desportivas ao nível internacional, mas levar alunos a palcos internacional só foi possível através da filiação de São Tomé e Príncipe na ISF, que é a Federação Internacional do Desporto Escolar, e nós conseguimos marcar presença nos Jogos Escolares
em 2022, conseguimos marcar em 2023. Infelizmente, no ano passado não foi possível a nossa participação e tudo indica que este ano nós estaríamos nos Jogos Escolares em 2025. Qual foi a dificuldade para não estarem presentes no ano passado? Bom, a dificuldade maior foi devido a questões financeiras. Por quê? Porque a nossa participação depende muito do programa da solidariedade da ISF. Eles têm um programa de solidariedade, de apoio aos países que estão em vias de desenvolvimento de desporto escolar, mas eles até acreditam que Santo Tomé já deu uns passos significativos e no ano passado nós tínhamos que custear o bilhete de passagem ou a estadia, e tendo em conta que os jogos foram realizados no Meio Oriente, onde as despesas eram totalmente elevadas e nós não sentimos tanto seguros financeiramente para poder lá estar e não conseguimos participar neste evento. Mas normalmente quem custeia os bilhetes é mesmo a coordenação do desporto escolar ou é o governo? Não, geralmente digamos que nós fazemos parte do governo, ou seja, pertencemos ao Ministério da Educação. Não temos, digamos, uma verba específica para o desporto escolar. Então tem sido através do Ministério da Educação em que garante essa nossa participação, com a comparticipação da Federação Internacional, que nos dispõe sempre 4 ou 5 vagas para participar nesses jogos. E normalmente quando participam, são em que modalidades? Bom, temos participado nas modalidades individuais, nomeadamente o atletismo e no xadrez. Em 2022, nós tivemos a possibilidade de participar no atletismo. Os jogos foram em França, onde nós conseguimos levar 3 atletas. E em 2023, nós passamos a aumentar o número de modalidades. Fomos com o atletismo e o xadrez e saímos de 3 para 5 atletas. E no ano passado nós tínhamos uma perspectiva de manter as 2 modalidades, com a diferença que nós participaríamos com 10 atletas. Não conseguimos e esperemos que este ano a gente consiga, que pretendemos manter, digamos, essa marca de 2 modalidades e 10 atletas. Por que só 2 modalidades? Não, nós até gostaríamos de participar em muito mais. Esse é o nosso desejo, gostaríamos. Mas desde logo, todas as modalidades coletivas exigem qualificação. Todas as modalidades coletivas exigem qualificação. E as modalidades individuais, podíamos levar eventualmente o taekwondo, o judo e outras modalidades, mas neste momento, a nível nacional, nas escolas, temos apenas das modalidades individuais, o atletismo e o xadrez. É por isso que vai essas modalidades. Gostaríamos de levar as coletivas também, mas elas exigem a qualificação prévia e, sobretudo, um custo financeiro maior, porque estamos a tratar de maior número de elementos. Exatamente. Portanto, a iniciativa que surgiu em 2012, né? Portanto, 2017 neste caso, e de lá para cá tem realizado algumas atividades, sobretudo em São Tomé e Príncipe. Pode nos detalhar algumas atividades que já foram realizadas? Bom, de lá para cá o caminho foi mesmo longo. Realizamos vários eventos. Nós começamos a realizar eventos muito pontuais. Por exemplo, fazíamos campeonato de atletismo, o campeonato escolar de voleibol. Nós tínhamos uma atividade alusiva ao mês das crianças, em qual nós chamávamos Festival Desportivo Recreativo, onde nós juntávamos o desporto com a cultura, que nós tínhamos um apoio do UNICEF, que apoiava muito essas iniciativas. Então nós realizávamos eventos assim pontuais, campeonatos de uma ou outra modalidade, e fazíamos também esses jogos desportivos e recreativos. Mas a partir do ano letivo passado, nós vimos que a realização de campeonatos de forma pontual talvez não seria o melhor caminho. Então nós optamos por realizar os jogos escolares, resgatar aquilo que realmente seriam os jogos escolares, quando nós falamos, por exemplo, de jogos africanos, jogos olímpicos, ginasiários, que são jogos internacionais. Então, em vez de fazer os campeonatos de forma pontual, nós começamos a fazer os jogos escolares. Então, no ano passado, fizemos os Jogos Escolares 2024, que tivemos a participação de 4 modalidades. Desta feita, o atletismo, o xadrez, o voleibol e o futsal. 2 modalidades coletivas e 2 modalidades individuais. Até podia nos perguntar, mas por que só essas modalidades coletivas quando existem outras modalidades? Então,
O que é que passa? Antes mesmo de nós criarmos os jogos esportivos escolares, nós temos um projeto ao qual nós chamamos de clubes desportivos escolares. O que são clubes desportivos escolares? Como bem disse anteriormente, nós temos o Ministério da Educação, que tutela o gabinete coordenador de desporto escolar. E em cada escola, sobretudo as secundárias, tem o que nós chamamos de clube desportivos escolares. Esses clubes é a entidade que tem como responsabilidade dinamizar a prática do desporto nas escolas. Existem escolas que têm clubes com uma modalidade. Por exemplo, só praticam atletismo porque não têm, por exemplo, condições de infraestruturas para tal. Mas existem outros clubes que têm 2, 3, 4 ou mais modalidades, como é o caso do Liceu Nacional, onde tem infraestruturas, tem recursos humanos suficientes, então eles têm lá várias modalidades. Mas nós dissemos, cada escola tem a liberdade de criar a quantidade de modalidade que pretenderem. Mas nós, a nível nacional, faremos competições com essas 4 modalidades. Por quê? Porque era mais ou menos modalidades que sejam consensual em todas as escolas. Ou seja, há condições para a prática do atletismo, desde a vertente mais simples, como corrida de resistência, em todas as escolas. Há possibilidade de realizar o xadrez em todas as escolas, com uma mesa, duas cadeiras, consegue-se fazer o xadrez. O futsal, embora não haja tantas condições em todas as escolas, mas há aquela vontade de querer dos alunos, professores, é uma modalidade que move, que move o evento. E o voleibol também, acreditamos que é transversal, com uma rede ou mesmo um fio, já se consegue mais ou menos fazer o voleibol. Fizemos isso no ano passado e realizamos os jogos escolares. Este ano, vamos falar isso um pouco mais à frente, vamos realizar os jogos escolares que serão em abril e maio, ok? Nós vamos aumentar para 6 modalidades. Muito bom. Vamos incluir nos Jogos Escolares de 2025 o handebol e o basquete. Mais uma vez, por que o handebol e o basquete agora? Por 2 motivos. O primeiro é que próprias federações do handebol e do basquete sentiram que no ano passado houve um impulso nas modalidades que nós mencionamos anteriormente, então nos convidaram, disseram, não, nós gostaríamos que nossas modalidades fizessem parte também dos jogos. E algumas escolas, com apoio do Ministério da Juventude e Desportos, nós conseguimos distribuir materiais do handebol e basquete em algumas escolas e já existem alguns clubes que têm o handebol e basquete dentro da sua programação. Muito bem. Tocou aqui na questão das infraestruturas, portanto, é uma situação que tem também dificultado muito o desporto escolar em São Tomé e Príncipe? Bastante. Olha, se nós formos ver, poderia até dizer, mesmo 80% das escolas básicas, primeira a 6ª classe, embora o ensino básico agora nós já temos até 9ª classe, mas de primeira a 6ª classe, grande parte dessas escolas não têm infraestruturas desportivas, grande parte delas. Já no ensino secundário, podemos dizer que um número significativo têm infraestruturas desportivas. Nós temos o Liceu Nacional, temos o MM, temos grande parte das escolas secundárias, secundária de Neves, Santa Catarina, todas elas têm pelo menos um pavilhão ou um campo desportivo. Mas temos que ser francos que há muitas escolas que ainda não têm infraestruturas desportivas. E o desenvolvimento desportivo tem que ir a par das infraestruturas. Sem as infraestruturas, ficaria muito difícil a realização da atividade nas escolas, embora os professores venham fazendo alguns esforços, os alunos também colaboram, toda a comunidade educativa colabora. Felizmente, nos últimos tempos, tem-se visto a intenção, sobretudo governamental, de, ao construir uma escola, implementar lá um espaço desportivo. Prova disso, nós temos o Liceu de MM, o Liceu de Menchon, nós temos algumas escolas, como é o caso de Mestre Antônio, que tem lá um campo desportivo, reabilitou-se o ginásio do Liceu Nacional. Tem havido algumas iniciativas, mas está muito aquém das expectativas. Queremos muito mais escolas, se possível, todas as escolas do nível nacional, quer ensino básico, secundário ou mesmo a nível universitário, deveria ter uma instalação desportiva, o que não condiz com a realidade atual. Talvez já no próximo ano letivo o Liceu de São Marçal poderá estar em funcionamento.
Tem conhecimento que existe algum espaço tanto para atividades desportivas, tanto haverá algum campo naquele liceu para atividades desportivas? Há projeção da execução do campo. Há projeção para tal. Mas atualmente não existe o campo. Mas dentro do projeto contempla também a questão do campo. Ou seja, há necessidade de o fazer, mas infelizmente para o próximo ano letivo o Liceu São Marcelo não contará. Além de dificultar o desporto escolar, também dificulta o desenvolvimento dos alunos quanto a diversas modalidades, como aqui já fez referência. E este ano, como já disse, haverá cerca de 6 modalidades. Como é que está a preparação, sobretudo das escolas, para a competição que virá já em abril, maio? Bom, a preparação tem sido boa. Porque, como frisei, embora os clubes tenham a liberdade de escolher as modalidades, eles têm que ter um nosso aval. Imaginemos uma escola que não tenha uma tabela de basquete, não tenha um poste, nem sequer tem bolas. Então, essa escola não tem condições para fazer o basquete. E, felizmente, temos estado a trabalhar assim. Ou seja, houve uma política de não vamos esperar que todas as escolas tenham as condições para fazer as modalidades, depois é que vamos começar. Se nós formos ver, por exemplo, as inscrições atuais para jogos escolares, particularmente se nós formos ver, por exemplo, no handball, o handball tem apenas 7 escolas inscritas. Quer dizer que são 7 escolas que têm as condições reais de prática do handball. O basquete temos 9. Também são aquelas escolas que têm as condições de prática do basquete. Então, nem todas as escolas participam com o mesmo número de modalidades. Se nós formos falar, por exemplo, futsal, aí sim, temos grande parte das escolas se inscreveram. Nós temos 32 escolas inscritas, temos 29 escolas que vão participar com modalidade de futsal. Reconhecemos que, por ser uma modalidade que há aquela agitação nacional, as escolas podem não ter as melhores condições, como é o caso, por exemplo, da escola de Chacra, não tem lá um campo onde possam fazer o futsal das melhores condições, mas tem lá um espaço que não é o melhor espaço, mas eles fazem futsal nessas condições, juntando com a vontade do aluno e do professor, mas a bola que eles têm, então fazem os treinos ali. Ou seja, em suma, a preparação está a decorrer com normalidade. Tivemos alguns encontros pontuais e tudo indica que no dia 5 vamos arrancar com os jogos escolares. Esta atividade também vai abranger para a Ilha do Príncipe? Sim. Nós temos tido cautela de não ver apenas a região de Torno do Príncipe como um espaço afastado. Não. Como nós dizemos sempre, embora nós temos, digamos, a separação territorial, não pode ser justificação. Certo. Mas dado ao fraco recursos econômicos do país, nós temos feito isso de forma muito pontual e de forma cautelosa. No ano passado, nós fizemos a inscrição, foi os primeiros jogos, tivemos muitas dificuldades, mas nós dissemos não, Príncipe deve participar. E felizmente, Príncipe participou. Claro, não participou em igual condições com as escolas aqui de Santo Tomé. Porque imaginemos, se nós vamos tomar, por exemplo, a Escola Desejada, ou Escola Secundária de Neves, que participam em quase todas as modalidades, que têm 50, 60, 70 alunos envolvidos nos jogos, nós não conseguimos, para já, fazer deslocar todo esse número de pessoas para Santo Tomé e arcar com, digamos, as despesas internas. Mas conseguimos, no ano passado, incluir a Zona do Príncipe com a modalidade do atletismo e este ano vamos dar seguimento à participação da região do Príncipe. Vamos manter como modalidade do atletismo e vamos incluir também o xadrez. Também já se inscreveram. Vamos aumentar o número de participantes, mas ainda não estamos em condições de trazer as modalidades coletivas. Não obstante a isto, queremos ver, ou seja, está previsto a realização de atividades internas no Príncipe das outras modalidades coletivas. Ou seja, não é o facto de não poderem vir fazer uma competição Santo Tomé e Príncipe que não haja o desporto escolar na escola. Inclusive, eu costumo dizer sempre às pessoas, às vezes me veem e dizem, o que é que passa com o desporto escolar? O escolar está adormecido. Eu costumo dizer às pessoas sempre, o desporto escolar não é só quando nós fazemos atividades desportivas. O desporto escolar
deve começar lá na escola. Só o facto de o professor estar a fazer um treino, a preparar a sua equipa, é o desporto escolar. Nós não podemos fazer eventos desportivos todo o ano, ou todos os meses. Tem havido escolas que têm feito competições entre escolas, entre elas. Ok. São desporto escolar. O desporto, tem havido escolas com iniciativas. Tem feito, no ano passado, só para terem noção, o distrito de Lembá conseguiu congregar todas as escolas de Lembá e fizeram o que eles chamaram de Encontro Desportivo de Lembá. Muito bem. Então, está a acontecer o desporto escolar. São iniciativas boas. E é nessa perspectiva que nós queremos ver que o desporto escolar não seja apenas as competições desportivas nacionais, mas que sejam competições locais, entre escolas, distritais e que possamos ter o desporto escolar nacional. Outrora, fazíamos mais eventos nacionais, nós vimos que há necessidade de preparar. Então, a região atual do Príncipe também poderá fazer a prática do desporto escolar, não tanto a participação nos jogos escolares, que vão participar apenas com modalidade de atletismo e xadrez. Muito bem. Os alunos têm ganhado muito gosto, sobretudo pelas modalidades individuais? Bom, isto é na minha modesta opinião. Okay. Aquilo que eu tenho estado a assistir, a ver. Os alunos gostam tanto das modalidades individuais como as modalidades coletivas. Nós sabemos que o desporto, cada um tem uma inclinação para uma determinada modalidade em comparação com a outra. Por exemplo, o futebol é uma modalidade coletiva. Toda a gente gosta. Eu reconheço o gosto dos alunos para o basquetebol. Foi um dos motivos que nós incluímos o basquetebol também. No ano passado nós não tínhamos o basquete, mas havia alunos que gostavam mesmo de basquete. Então, é uma modalidade. Fizemos um exemplo com korfball. Lançamos um projeto no ano passado com korfball, através de um apoio que nós tivemos. Algumas escolas, os alunos... Olha, eu estive uma vez em Neves para o serviço de exames e os alunos estiveram lá a treinar às 6 da manhã o korfball, para você ter noção que é uma modalidade nova no país. Quer dizer que há gosto dessa modalidade. Mas também há alunos que gostam mais do atletismo, do xadrez, do taekwondo também, que gostam bastante. Até os alunos me perguntam, professor, por que não fazemos competição de taekwondo? Alunos de taekwondo. Então, eu acho que essa questão de modalidades individuais coletiva depende do aluno para o aluno, depende também do contexto em que está inserido. Se nós pudéssemos oferecer a eles a possibilidade de escolha, que é o que diferencia muito o desporto escolar da educação física. O desporto escolar tem a liberdade, ele não tem a liberdade de escolha. Ele escolhe a modalidade que ele deseja participar. A educação física já é curricular, onde ele sabe que esse período todo mundo vai ver handball. Mesmo se ele não gosta de handball. Mas o desporto escolar não. Se ele realmente não gosta de handball, ele pode fazer o desporto individual se ele bem pretender. Não há, no meu entender, digamos, uma inclinação dos alunos tanto para modalidades individuais como coletiva. É aberto. E esta São Tomé e Príncipe também poderá participar este ano em competições internacionais? Como disse, sim, nós temos a previsão, estamos a lutar para isto, mas ainda nós não temos as garantias. Não tem a garantia. Não temos a garantia porque nós dependemos seriamente do programa da solidariedade da ISF, que ainda nós não temos essa garantia, mas nós estamos inscritos e nós inscrevemos 10 atletas das modalidades de xadrez e o atletismo e nós acreditamos que poderemos lá estar. Recentemente, podemos dizer uma ou duas semanas atrás, foi lançado o projeto Desporto Escolar em São Tomé e Príncipe pela FIFA. Como é que esta iniciativa vem ajudar no desporto escolar em São Tomé e Príncipe? Bom, nós estamos, sempre digo às pessoas que estamos abertos para qualquer iniciativa. E iniciativas como essas só vêm colorir o nosso desporto escolar. Particularmente deste projeto, nós já havíamos tentado lançar esse projeto há alguns anos, mas este lançamento vem dizer, não, isto vem para ficar. Desde logo, com este projeto, nós tivemos a possibilidade de formar professores de educação física na vertente de futebol para as crianças. Então, com este projeto, já temos professores formados particularmente para isso. Quer dizer que já temos a ganhar. Com este projeto, nós iremos apretechar as escolas com alguns materiais, nomeadamente bolas, o que carece muito as escolas.
e iremos ter um quadro competitivo, irá adicionar o quadro competitivo, particularmente para o futebol. Independentemente dos jogos escolares ou campeonato de futsal que a gente realiza, também irá enriquecer o nosso quadro competitivo. Ou seja, através desse projeto, os professores têm uma maior bagagem, particularmente no futebol. As escolas participantes iriam receber bolas e iríamos ter mais competições. Claro que, obviamente, esse projeto vem ajudar muito no concerne a desporto escolar. E poderá também alavancar o desporto escolar a nível internacional, porque parte de princípio com este projeto, através da CAF, nós poderíamos participar no campeonato escolar do futebol ao nível africano e, quem sabe, a nível mundial. O aspecto de formação também é muito importante. A dificuldade de professores realmente capacitados para lidar com alunos, sobretudo no que concerne ao desporto escolar em São Tomé e Príncipe? Bom, acredito eu que atualmente há alguma dificuldade, mas hemos sabido melhorar pouco a pouco. Outrora, se tu pudesse ir para as escolas fazer, por exemplo, um inquérito, podias ver que muitos professores não têm uma formação específica. Mas hoje, com a nova política do Ministério da Educação, tem havido professores formados na área de educação física. Não tanto quanto nós desejaríamos. Tanto é também com a inclusão do curso de educação física no Instituto Superior de ISEC. Então tem ajudado a melhorar essa situação. Mas ainda assim carecemos de quadros. Particularmente para o desporto escolar, porque a educação física ela é transversal, tem um foco muito mais pedagógico, digamos assim, mas o desporto escolar precisa de mais inovações e por aí fora. Então, posso aqui afirmar que há necessidade de melhoria de recursos humanos, embora tenha havido algum desenvolvimento, mas continuamos com carências. E para já, tanto a atividade é um dos meios para poder também resgatar talentos nas escolas, mas além disso, como é que o gabinete tem lidado com a situação de forma a resgatar talentos para que possam representar o país futuramente? Bom, olha, relativamente a isto, nós temos uma federação que costumo dizer que é o nosso braço direito, é uma federação que tem colaborado muito conosco, que é a Federação de Voleibol, que aproveito para agradecer o apoio que essa federação tem dado ao desporto escolar, desde logo quando fala de informação, recursos materiais. Inclusive já houve um projeto em qual a federação colaborou com a reabilitação de alguns campos nas escolas. É uma federação que tem colaborado conosco e tem dito sempre, o que nós queremos são meninos, são talentos. Então, nós temos feito essa experiência com a Federação de Futebol, com a Federação, digamos, de Voleibol, desculpe. E então, conseguimos identificar alguns, mas esse acompanhamento não tem sido feito da melhor forma. Mas nós vamos tentar melhorar tanto com a Federação de Voleibol como outras federações, porque como nós queremos eles saem da escola para um local. Há um professor que dizia, na altura de que eu ando no Plano Estratégico do Movimento de Desporto Nacional, há uma intervenção de um professor que disse, alguém lhe perguntou, na sua opinião, o que é que falta para o desenvolvimento do desporto nacional? E o professor respondeu, disse que falta referências. E ele explicou, referências? Sim, por que referência? Não, referência por quê? Porque quando nós estamos a crescer, nós temos a tendência de referenciar em algo ou em alguém. Se eventualmente os nossos meninos nas escolas dizer não, eu quando crescer, eu quero ser como aquele jogador que é nacional. Então ele acredita que isto iria ajudar muito. Então há necessidade que as federações trabalhem para que haja aquela referência, onde os alunos, quando saem das escolas, eles vão para as federações ou para os clubes com o intuito de ser aquela pessoa ou ser mais do que aquela pessoa. Então falta realmente esta ponte entre o desporto escolar e o desporto federado. Com a exceção do futebol, nós temos muito pouco clubes. Um aluno pode ser identificado na modalidade, por exemplo, o handball, ou voleibol, ou basquete, mas é difícil fazer o acompanhamento, sobretudo nas regiões mais longínquas, porque não existem, digamos, centro de treino
adequado para esses meninos. Era essa questão que eu queria também colocar, porque muitos alunos, por exemplo, há alunos que estão inclinados, por exemplo, para a modalidade de voleibol, handebol, mas não temos clubes e, sobretudo, não há competições nacionais para que eles possam desenvolver a sua capacidade. Futebol tem. Temos campeonato, claro. Temos clubes, mas as outras modalidades é difícil. É difícil. E como é que pretendem lidar com esta situação? Bom, nós fazemos o trabalho de identificar os alunos diretamente para a federação. Se nós identificamos um aluno que seja bom em handball, contactamos o diretor técnico e agora estamos a fazer questão. Nós já convidamos todas as federações que estão envolvidas nos jogos para que possam assistir e tomar conhecimento. E são elas mesmas que vão dizer, não, naquela escola tem um menino com aquele talento. Então tem havido, digamos, esta colaboração. Não tem sido o que nós gostaríamos em suma, mas tem sido assim. Mas deixa-me só complementar o seguinte. Também lançamos um desafio a algumas federações, particularmente a Federação de Handebol, onde os nossos clubes desportivos têm também a vertente de clube desportivo federado. Havendo clube desportivo federado, são aqueles clubes desportivos escolares, onde o nível de destreza deles permite participar nas competições federadas. Então nós já dissemos às federações, particularmente a Federação de Handebol, nós temos os clubes desportivos das escolas. Quando vocês estiverem a realizar o campeonato de handebol federado, se vocês têm eventualmente um clube de Chinésia, tem eventualmente um clube da Trindade, é um quadro competitivo pequeno. Podem contar conosco que nós vamos também dizer, há um clube no Liceu Nacional, há um clube eventualmente de Neves que possa enriquecer, digamos, o quadro desportivo da modalidade. Inclusive eles até disseram, nós não temos handebol, por exemplo, atualmente em Cauê. E o diretor técnico já se comprometeu em ajudar-nos em criar um clube de handebol lá no Cauê, de forma que este clube possa dinamizar o handebol ali em Cauê e eventualmente participar das competições da própria federação. É nessa vertente que estamos a trabalhar. Ok. Jason, nós estamos a caminhar para o final da nossa conversa e não sei se tem algo a acrescentar relativamente à situação do desporto escolar em São Tomé e Príncipe, as dificuldades, caso queira acrescentar alguma coisa. Pronto, quero sim acrescentar. Para além do jogo escolar e das modalidades que aqui mencionei, estamos abertos em colaborar com qualquer desporto e qualquer federação. Por exemplo, nós trabalhamos com Corfball, que é a Associação de Corfball, não está dentro dos campeonatos como tal, mas já existem regiões e fazemos competições pontualmente. Estamos a tratar de fechar uma parceria com a Federação de Taekwondo, que também está muito interessada no nosso projeto e nós no projeto da Federação de Taekwondo. E qualquer federação que queira realmente colaborar conosco, nós estamos aqui para poder dar uma mão. Queria também avançar que, atualmente, São Tomé e Príncipe é vice-presidente do desporto escolar para a África Central. Nós tivemos uma assembleia que teve lugar no mês passado em Gabão, onde Gabão obteve a presidência e São Tomé e Príncipe tem a vice-presidência. Mas como é que São Tomé e Príncipe obteve essa vice-presidência? Embora somos um país pequeno, o nosso desporto escolar já se faz sentir a nível internacional. Tanto é com as nossas participações nas ginasiadas, que são os jogos escolares internacionais, contribuiu para este feito, onde, a nível da África Central, está-se a tentar criar uma equipa forte para poder mobilizar alguns países da África Central. Não havendo condições de estar nos jogos escolares africanos ou mundiais, podemos também estreitar laços em alguns países próximos, como Gabão, Guiné Equatorial, e esses alunos vão competindo entre eles. Inclusive, para as modalidades coletivas, nós teremos que fazer uma classificação a nível de zona para poder depois chegar a palcos do continental ou palco mundial. Então, com essa vice-presidência, acreditamos que nós iríamos, digamos, trabalhar um pouco mais em prol disto. Também queria acrescentar que, independentemente de algumas virtudes ou dificuldades aqui mencionadas, continuamos com alguns desafios. Desde logo, estes desafios, como tínhamos feito menção a nível de recursos humanos, há toda a necessidade de nós irmos melhorando um pouco mais a questão de recursos humanos.
Infraestruturas, também queria realçar. Infraestruturas, porque algumas escolas ou muitas escolas ainda carecem de infraestruturas e recursos financeiros. Há necessidade de realmente uma maior aposta nos recursos financeiros. É como dizia um colega, o desporto não se faz por dinheiro, porque realmente quem está no desporto sabe que o desporto não se faz por dinheiro, mas também não se faz o desporto sem dinheiro. Então, há necessidade de ter alguma coisa para que realmente esses profissionais que dão a sua vida não por dinheiro, mas façam alguma coisa, porque sem este recurso financeiro torna-nos muito difícil. Muito difícil. Por mais simples que seja uma competição, ela acarreta custos. E esses custos, tratamos que eles sejam menores possíveis, mas é impossível haver uma competição, um evento sem custos. Eu acho que por aí é mais ou menos aquilo que quer dizer. Exatamente. Jason, antes de nós terminarmos, eu só queria saber mesmo da sua opinião, como é que o desporto escolar pode contribuir para o desenvolvimento do desporto ao nível nacional? Bom, eu acho que o desporto escolar poderia contribuir imenso para o desenvolvimento do desporto nacional. Por quê? Porque se nós formos ver, nós temos uma população jovem. E onde é que está essa população? Nas escolas. Então, estando essa população nas escolas, já é uma mais-valia. Então, os meninos vêm para a escola e eles têm aqui o desporto. Um motivo. O segundo motivo, nós ainda acreditamos muito, que no meu ponto de vista é bom, os nossos pais encarregados de educação têm o hábito de deixar os meninos irem para as escolas. Quando o menino diz, sai, eu vou treinar, aonde? Se ele vai treinar, o pai se disser, não, eu vou treinar na escola. Os nossos pais encarregados de educação têm essa sensibilidade para as escolas. Acreditam que a escola é o melhor meio para que as nossas crianças estejam. Então, se esse menino vem para a escola e aprender desporto, então nós estamos a contribuir a uma aceitação nacional para as escolas. Há uma política educativa que, a nível das escolas, haja diferentes níveis de ensino em toda a região do país. Em todos os cantos do país há escolas, mas não em todo o canto do país há centros de treinos, há clubes. Então, se uma modalidade não tem como chegar ali, as escolas estão ali. Então, através das escolas, esse menino poderá experimentar. Porque o desporto, nós dizemos sempre, a qualidade está na quantidade. É necessário você ter muitos meninos a praticarem, ter uma base, uma pirâmide, base da pirâmide larga e ir estreitando a pirâmide para que lá no topo, para que ela seja estreita, ela tem que ter uma base larga. Então, tem que haver quantidade aqui para que haja qualidade ali. Se nós queremos qualidade, estamos com uma quantidade muito reduzida, possivelmente haverá, digamos, um abandono desportivo e aí ficaria mais difícil. Como bem disse, mesmo com esse projeto Clube Desportivos Escolares, há meninos que estão a conhecer algumas modalidades desportivas através do desporto escolar. Então, desta forma, acho que o desporto escolar tem tudo para dar para o desenvolvimento do desporto nacional. Para os próximos anos, como é que vê o desenvolvimento do desporto escolar? Olha, eu estou bastante otimista, porque com a questão dos clubes que nós criamos. Por exemplo, ano passado, nós fizemos jogos com uma só fase nacional. Este ano, mudamos. Vamos ter fase distrital, depois fase nacional. Durante todo o mês de abril, haverá competições nos distritos, onde nós vimos isso como uma oportunidade para cada distrito, digamos, acolham seus jogos. No dia 5, por exemplo, haverá jogos no MM, que vai acolher jogos do distrito de Mesoche, haverá jogos do Liceu Nacional Água Grande, haverá jogos em Santana, haverá jogos em Neves, tudo em simultâneo. Vai haver, por exemplo, a eliminatória do handball e voleibol. E depois, na semana seguinte, no dia 12, em todos os distritos haveria eliminatória de futsal. Depois haveria eliminatória de basquete. Os delegados distritais, algumas câmaras,
os diretores estão todos sensibilizados que nesse dia haverá festa do desporto nesses distritos. Só o representante é que vão vir para a fase nacional. Então, quer dizer que outrora nós não tínhamos os clubes desportivos, não participávamos nos campeonatos internacionais, nós criámos os clubes, participamos nos eventos internacionais, fazemos jogos escolares. Agora, com as fases distritais, e nós temos um desafio para o próximo ano letivo, é que em cada escola também haja suas competições para que possam chegar à fase distrital e depois chegar à fase nacional. Então eu vejo que há uma perspectiva, há um horizonte na base do desporto escolar. E, para culminar, em conversas com alguns dos nossos parceiros, entre eles o Ministério da Juventude e Desportos, há uma política para o apoio do desporto escolar, porque também acreditam que o desporto escolar é a base do momento do desporto nacional. Sendo assim, se os nossos parceiros estão conosco, então o desporto escolar tem tudo para sorrir. Exato. Acreditamos que há alguns anos nós teríamos uma estrutura bem sólida, onde haveria competições regulares, onde as federações realmente vissem o desporto escolar como um meio de identificação de talentos desportivos. Okay? O desporto escolar não é apenas falar do desporto. Falar do desporto escolar é falar da educação. Certo. Para nós, a participação está por em cima dos resultados. Participa aquele que quer, na modalidade que quiser. E o desporto escolar não se faz apenas com os alunos. O desporto escolar faz para toda a comunidade educativa. Tanto é que nós prevemos também realizar eventos desportivos para professores, para os diretores, para guardas, toda a comunidade escolar deve estar envolvida no desporto escolar, porque ele tem esse valor educativo, formativo, antes mesmo do valor desportivo. Queremos ter um aluno preparado educativamente, psicologicamente e desportivamente. Muito bem. Ok. Por que mês de abril e maio? Bom, para fazermos o calendário, temos que ver realmente que o desporto escolar não pode afetar o calendário escolar normal. Então nós vimos que este ano letivo, digamos que as atividades letivas terminam na primeira semana de junho para o ensino secundário e depois entram nas férias. Entra na questão dos exames e por aí fora. Então, o maio seria o mês ideal para fazer os jogos, onde não haveria, digamos, as avaliações, porque nós não podemos interferir nas avaliações, e nós achamos que esses meses poderiam ser o ideal, o abril com a fase eliminatória e maio na fase final. Embora que tudo aponta que para os próximos jogos escolares iríamos fazer no período das férias, ok? Mas experiências anteriores vimos que se nós não arrumamos bem a casa, quando chega nas férias, há dispersão dos alunos. Tivemos uma experiência que não correu muito bem, onde nós sentimos que há necessidade de consolidar os jogos durante o ano letivo escolar. Depois é que passaríamos para as férias. Então, para já, no contexto atual, vimos que seria os melhores meses onde os alunos não estão de férias, nem têm as avaliações. Muito bem. Ok, Jailson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e termos abordado aqui um bocado sobre a situação do desporto escolar em São Tomé e Príncipe. Olha, eu é que agradeço, o desporto escolar é que agradece, os nossos meninos agradecem pela oportunidade de poder partilhar convosco um pouco daquilo que nós temos feito, e aproveito para convidar a rádio Somos Todos Primos para sempre que puder estar conosco, fazer a cobertura dos nossos eventos. Nós agradeceríamos bastante e encorajar-vos para poder continuar, porque eu vejo que é uma iniciativa jovem, uma boa iniciativa, e que continuem dando vossos passos. Muito obrigado, e também nós agradecemos a você que esteve do outro lado, e com promessa de regressarmos numa próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Até lá, bye bye, saiba que nós somos a RSTP, a voz do povo ao serviço da comunidade. De 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas.
Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história.